Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos para o nosso Evangelho no Lar. Este momento em que nós buscamos a companhia de Jesus para serenar a nossa mente e o nosso coração. Aqueles que desejarem podem colocar um copo de água, uma jarra, uma garrafa de água para ser fluidificada no final do Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos deste dia, pelo nosso lar, nosso alimento, nossa vida e saúde, a vida e saúde dos nossos familiares. Que possamos, Jesus, neste momento, receber de Ti a orientação necessária através do Evangelho para podermos transformar a nossa vida nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós vamos, como fazemos todas as semanas, abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição que nos vem hoje é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí nós vamos estudar o item 14 deste capítulo, que diz assim: que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agi como cristãos. Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo. Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem o direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre. Mas, além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato do que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada? Ah, triste satisfação que frequentemente deixa, desde esta vida, cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima:
não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então assim desaparecerão todas as causas de desentendimentos e com elas o duelo e as guerras, que são o duelo de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Bem, então este capítulo 12, Amai os vossos inimigos, esse item que nos caiu hoje, que é o item 14, faz parte do título O Duelo. Então é por isso que a página faz referência ao valor da vida, a que não podemos tirar a vida de ninguém. Então este trecho está no capítulo que trata do duelo. E aí é uma página muito interessante de estudarmos, porque hoje em dia, se não existe mais o duelo como existia nos séculos anteriores, onde duas pessoas que se sentiam ofendidas uma com a outra duelavam, colocavam em risco a sua vida para matar ou para morrer, em nome de lavar a sua honra, hoje nós não temos mais isso, mas nós continuamos tendo muitas formas de agressão subjetiva, agressão não física, mas agressão espiritual, agressão nos sentimentos, nas vibrações negativas, no desejo do mal para outra pessoa. Então este é o duelo moderno, é o duelo atual. Quando duas pessoas se desentendem, há uma troca de energias negativas que prejudica muito ambas as pessoas. E aí nós vemos nesta página que a página começa, este item começa nos perguntando por que algumas pessoas que estão determinadas a pedir desculpas, a perdoar, a relevar, por que elas são mal vistas na sociedade? Por que elas são vistas como pessoas moles? Na gíria se diz, é um sangue de barata, uma pessoa que deixa os outros ofenderem e não reage. Por que isso acontece? E a resposta é muito simples. Essas pessoas que são injustamente criticadas na sociedade são pessoas que já têm uma compreensão espiritual maior de que não vale a pena alimentar no nosso coração o ressentimento, o rancor e o ódio. E principalmente, como decorrência disso tudo, o desejo de vingança. São inteligentes, sim, aqueles que buscam perdoar, que buscam relevar. Porque quando eu tenho um sentimento de rancor e de ressentimento para com uma outra pessoa, a primeira prejudicada sou eu mesma. Essas energias, elas vão impregnar o meu ser, elas vão me trazer mal-estar, elas vão me trazer uma sensação de desconforto muito grande. Por quê? Porque nós temos a nossa consciência, que é a nossa sentinela perante Deus. Deus colocou em nós essa sentinela que é a nossa consciência. E é a nossa consciência que nos faz saber tudo aquilo que nós fazemos de certo e o que nós fazemos de errado. Então, quando eu tenho esse sentimento de rancor, de raiva, de ódio, de desejo de vingança em relação a alguma pessoa, no fundo do meu coração, eu sei que não deveria ser assim. No fundo do meu coração eu sei que eu estou ferindo uma lei divina, que é a lei do perdão, do quanto que eu devo relevar, do quanto que eu devo perdoar, do quanto que eu devo não fazer conta
dos erros das outras pessoas. E por que isso? Em primeiro lugar, porque eu mesma erro muito, todos os dias. Erro com as outras pessoas por palavras, por sentimentos e por pensamentos. Todos os dias isso acontece. Então, como é que eu vou exigir que uma outra pessoa não erre comigo se eu mesma erro com tanta gente? Então, o primeiro motivo para perdoar é um motivo baseado na justiça, já que eu mesma erro, que eu possa relevar os erros das outras pessoas. E o segundo grande motivo, porque o perdão, ele nos alivia, ele nos traz serenidade, ele nos traz uma paz de espírito, que é exatamente o que nós precisamos. Então, aquele que perdoa, aquele que releva, aquele que não parte para a briga, que não parte para a discussão, ele leva uma grande vantagem. Ele tem uma serenidade, uma paz, que é exatamente aquilo que nós precisamos neste momento para vencer todas as dificuldades. É fácil fazer isso? É fácil desarmar os nossos corações e não praticar o duelo de energias, de pensamentos, de desejar o mal para os outros? É fácil isso? Não, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível, sim, desarmar a nossa mente, o nosso coração contra as outras pessoas. E não tenhamos dúvida, no momento em que fazemos isso, uma onda de paz, de serenidade, de amor envolve o nosso coração, nos traz saúde, nos traz bem-estar, nos traz alegria de viver. E é isso que nós precisamos agora. Então, nesta página do Evangelho que fala especificamente do duelo, que nós possamos refletir sobre tudo isso para deixar de praticar o duelo moderno, que é o embate com pensamentos, com energias negativas, com palavras agressivas, que não matam como um revólver, mas podem ferir imensamente uma pessoa. E depois que proferimos uma palavra, não tem mais volta. Então, que possamos refletir sobre essa lição de hoje, desarmar os nossos corações, praticar aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo. E a lição nos cita essa receita tão simples que Jesus nos deixou, que nós façamos aos outros apenas aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, em qualquer dúvida, em qualquer situação, basta perguntar: eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? E aí teremos a resposta definitiva se devemos prosseguir ou se devemos recuar. E que Jesus possa nos inspirar para podermos aprender essa lição e colocá-la em prática o quanto antes, para conquistarmos a serenidade e a paz de que nós tanto necessitamos. E assim, com os corações repletos de alegria, por mais esta oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos agora agradecer com vibrações, porque vibrar significa doar o melhor do nosso coração aos nossos irmãos que sofrem. Vibremos com muito carinho pelos países que enfrentam as doenças, a fome, a miséria, os conflitos. Vibremos pelo nosso Brasil, a nossa terra querida, pedindo a Jesus que possa derramar suas bênçãos sobre todo o povo brasileiro. Vibremos pelos nossos governantes e pelos membros do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Vibremos agora por todos os lares da terra, pedindo a Jesus que acenda
a luz da paz, do amor, da boa vontade, principalmente nos lares em desajuste. Vibremos agora por nossos irmãozinhos que não têm um lar para retornar e vivem nas ruas, e por aqueles que estão prisioneiros dos vícios. Vibremos por nossos familiares e nossos amigos, pedindo a Jesus que possa envolvê-los em muita paz, em muita luz, força e coragem. Vibremos agora com todo carinho pelos nossos vizinhos, do nosso prédio, da nossa rua, do quarteirão e do bairro. E vibremos pelo CAE, pelos seus alunos, seus assistidos e os seus voluntários. E pelos alunos e a equipe da 31ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vibremos agora pelo nosso lar, pedindo a Jesus que possa retirar da nossa casa as energias negativas decorrentes de maus pensamentos. E, finalmente, nós pedimos a Jesus para vibrarmos por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos ter um excelente final de tarde, uma ótima noite de sono e acordarmos renovados para mais um dia. Um grande beijo a todos e até amanhã.